Então, de imediato, eu passo a palavra para o presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Dr. Roberto de Figueiredo Caldas. Muito obrigado, senador Paulo Paim. Uma honra participar deste importante momento. Excelentíssimo senhor secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, doutor Luiz Almagro, muito bem-vindo. Senhoras senadoras, senhores senadores, senhoras e senhores professores, senhoras e senhores. Minha participação neste momento importante da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal dá-se por uma motivação nobre. A Corte Interamericana de Direitos Humanos tem dedicado à causa da democracia um especial capítulo. Nós somos o tribunal que examina, ao fim e ao cabo, em última instância, não só a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, como a Carta Democrática Interamericana de 2001. Ou seja, no mandato da Corte Interamericana está a defesa da democracia e da estabilidade dos nossos povos. Os precedentes que já ocorreram ao longo deste século na América Latina e que pode ocorrer, em tese, também no Estado brasileiro, nos impõe o dever daquilo que a Corte Interamericana registrou em julgamento do ano passado, o caso Lopes Lone, contra o Estado de Honduras, onde julgou-se atos do governo hondurenho de exonerar 4 juízes por participarem da defesa da democracia. A Corte Interamericana estabeleceu claramente que o magistrado não só pode manifestar-se publicamente, como também, quando está em causa a democracia, ele tem uma obrigação. E é neste sentido que nós resolvemos aceitar o convite feito pelo senador Paim e por esta comissão, dado a importância do momento, a gravidade dos fatos que ocorrem no Brasil. E digo isso não como brasileiro, mas vou fazê-lo como juiz interamericano, em uma visão externa, e pretendo aqui falar rapidamente, no tempo que nos é dado, sobre precedentes jurisprudenciais da Corte. Ou seja, não vou falar de novidades, vou falar de jurisprudência consolidada da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Me referirei sobre fatos graves que têm ocorrido no Brasil, que preocupam, dada a repercussão na questão democrática que se pode ter. Em primeiro lugar, falo sobre o caso Escher e outros, que é um caso que, no estado do Paraná, a polícia requisitou escutas telefônicas. As escutas telefônicas foram feitas e, posteriormente, houve
divulgação dessas escutas à imprensa. As escutas, tanto na forma por não respeitarem a lei nacional que restringe as escutas telefônicas e a divulgação que se deu em um importante meio de comunicação, em um telejornal, levou a que, por unanimidade, e naquele momento eu era juiz ad hoc, foi um julgamento de 2009, eu participei como juiz indicado pelo Estado brasileiro. Naquele momento, os 8 juízes, ou seja, os 7 titulares e mais a minha participação, entendemos que o Estado brasileiro violou a Convenção Americana sobre Direitos Humanos ao permitir a gravação e divulgação ilícita do que era conteúdo de investigação criminal. E, duplamente, é uma divulgação de um segredo de investigação criminal e uma divulgação proibida pela lei de escutas telefônicas, porque o princípio geral é a intocabilidade das comunicações de todos os tipos, inclusive telefônicas. Então, esta dupla quebra à vida redundou em uma condenação, repito, unânime do Estado brasileiro e que determinou a investigação, processamento e punição dos policiais que participaram desta operação, do secretário de Segurança Pública do Estado, senadora Gleisi, e também da juíza da causa. Não há cidadão acima das leis, nem da Constituição e, no caso de minha análise, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é a Constituição sobre Direitos Humanos das Américas. Este documento tem a importância esta. É a Constituição das Américas para Direitos Humanos e tem, na Corte, que tenho a honra de presidir, a sua máxima guardiã. Desta forma, neste momento, de fato, não se tem notícia de qualquer investigação iniciada pelo Estado brasileiro para investigar, processar e punir quem agiu à margem da lei. Foi marginal a lei estabelecida no Estado brasileiro e ratificada como convencional pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Deixa eu alcançar umas notas. Perdão. Em outro sentido também, avanço para analisar a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Muitos juristas, muitos meios internacionais, os meios internacionais, felizmente, passaram a ter uma especial atenção à questão brasileira a partir do dia 17 de abril, quando se deu a votação e como se deu a votação na Câmara dos Deputados do processo de impeachment. O processo de impeachment é absolutamente constitucional nos países que adotam o presidencialismo, porém, este mesmo processo de impeachment deve seguir o que se denomina, e todos conhecem, Estado de Direito.
os princípios basilares do Estado de Direito devem ser respeitados no procedimento do impeachment. O impeachment tem uma inspiração, sem dúvida nenhuma, no direito norte-americano. Na velha Constituição norte-americana, em que os federalistas buscaram e discutiram qual seria o órgão julgador dos maiores agentes políticos de um Estado, daqueles Estados Unidos. Pensaram no Supremo Tribunal Federal e decidiram que deveria ser o Congresso Nacional a processar. E qual a razão disso? A razão é que entenderam que um pequeno grupo de juízes poderia ser pressionada a determinado ponto que perdessem a sua parcialidade. E por isso decidiram que seriam as casas do povo, dos representantes do povo, a realizar como juízes, o julgamento. E isso inspirou vários países, inclusive o Brasil, quando de nossa lei de impeachment e das constituições que assim se seguiram. Então, não é por outra razão que a Câmara e o Senado da República se convertem em juízes. E os termos utilizados na legislação interna e na internacional é juízes. Os senhores e senhoras deputados e deputadas, senhores e senhoras senadores e senadores, têm a grave missão de realizar, certamente, aquele que é dedicado pela Constituição o mais grave e importante julgamento de uma nação, que é julgar quem chegou ao posto pelo voto direto, ou os ministros do Supremo Tribunal Federal, ou os ministros de Estado. Estes também dividindo competência com o Supremo Tribunal Federal, no caso de ministros de Estado. Pois bem, esta é a razão pela qual se inicia o processo na Câmara dos Deputados, já se inicia um processo propriamente dito, e chega ao Senado para o julgamento final de mérito. Esses julgamentos são revestidos, e aí faço uma comparação para que se compreenda mais facilmente. Nós temos, em vários ordenamentos jurídicos nas Américas, um outro instituto de julgamento por não juízes profissionais, mas que se convertem em juízes também. São os jurados de um tribunal de júri, que também examinam crimes graves, que são os homicídios, os atentados dolosos contra a vida. Então, exatamente esses jurados, e a lei é absolutamente clara, devem se responsabilizar como juízes. Eles têm os mesmos requisitos de imparcialidade, de manutenção da sua compreensão até o momento do julgamento, que é a necessidade de ouvir acusação e defesa até formar opinião. A formação de opinião, ela só pode ser realizada após todo o procedimento legal de um julgamento. Portanto, sem sombra de dúvida, o fato de que se viu parlamentares anunciando previamente os votos assustou o mundo jurídico internacional. Este grave julgamento não aconteceu.
este da Câmara, já ocorreu antes, com confirmação pelas páginas dos jornais, por gravações prévias nas redes sociais. Ou seja, ocorreu tudo aquilo que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e temos precedentes específicos, quis que não se pudesse fazer, a quebra da imparcialidade até o momento final e a restrição da opinião, da manifestação de opinião, porque isto é pré-julgamento e quem prejulga está impedido de votar. De maneira que este julgamento na Câmara, que dá início ao processo no Senado, ele é eivado de nulidade. E mais, não paramos, os fatos que todo mundo já acompanha impressiona que também os votos já vêm sendo anunciados também aqui nesta casa, senador. E isto é um dever exatamente do Senado verificar o que fazer. Porque quem anuncia voto prejulga e se impede de julgar. Julgamento que alguém participa pré-julgando é julgamento nulo. Isso com base na jurisprudência firme da Corte Interamericana de Direitos Humanos e também do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. E são decisões que têm sido seguidas. Eu vou ler, me permitam, alguns trechos de julgamentos da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Em primeiro lugar, um caso do Peru, de 2001, em que o Tribunal Constitucional do Peru teve juízes impedidos por um processo de impeachment. Neste julgamento, a Corte, ao estudar toda a doutrina internacional, a jurisprudência dos países, porque quando a Corte se manifesta, são julgamentos realmente muito aprofundados, estudados, e a partir dali a Corte estabeleceu que a imparcialidade do congressista que participa de um processo de impeachment deve permanecer também até o final. O devido processo legal é mandamento de todo julgamento, inclusive deste mais importante julgamento, que é dos juízes de Supremos Tribunais ou Cortes Constitucionais e presidentes de República. Então, a Corte entendeu, naquele caso do Tribunal Constitucional do Peru, de 2001, já de 2001, que a destituição das 3 supostas vítimas, os ministros, foi produto de aplicação de uma sanção por parte do Poder Legislativo no marco de um juízo político. A Corte definiu que se tratava de um juízo político, e é juízo ou julgamento, melhor tradução, e diz, aspas, em um Estado de Direito, o juízo político é uma forma de controle que o Poder Legislativo exerce em relação aos funcionários superiores, tanto do Poder Executivo quanto de outros órgãos estatais. O indivíduo, ainda a Corte, tem também o direito, em geral, ao devido processo legal que se aplica em matéria penal, ou seja, a imparcialidade e o direito a não ser prejulgado,
até a defesa, até o último dia, até o último momento em que o julgador, o juiz, senador, que se converte em juiz, e esses são os termos da lei, inclusive da lei brasileira, do crime de responsabilidade, os senadores são juízes, e assim se deve dar. O que se viu no dia 17 de abril não foi exatamente clima de um julgamento. Cartazes anunciando votos. Partidos anunciando orientação de bancada. Tribunal, juiz, é exercício individual de consciência. Não pode ter orientações. Deve ser livre e desimpedida de qualquer preconceito e pré-julgamento. Então, chegando em 2013, de julgamento que tive a honra de participar, um caso também aqui já como titular, sob a presidência do juiz peruano Diego Garcia Sayán, é o caso chamado Camba Campos e Outros, que é o nome de um ministro também do Tribunal Constitucional, neste caso do Equador. Fatos ocorridos há mais tempo. Neste caso, a Corte ampliou, manteve a jurisprudência e ampliou alguns conceitos. A Corte entendeu que a imparcialidade, entre aspas, a imparcialidade exige que a autoridade judicial que intervém em uma contenda particular se aproxime dos fatos dos fatos da causa, carecendo de maneira subjetiva de qualquer prejulgamento e, do mesmo modo, oferecendo garantias suficientes de natureza objetiva que permitam afastar qualquer dúvida que o acusado ou a comunidade possam ter. E aplicando tal entendimento, decidiu que o Congresso Nacional Equatoriano, responsável pelo julgamento dos juízes do tribunal, não lhe assegurou a garantia de imparcialidade requerida pelo artigo 8.1 da Convenção Americana, porque, dentre outros elementos, foram motivados por seu interesse em exercer maior controle sobre o Tribunal Constitucional, que fora, dias antes, manifestado em uma carta dirigida por 40 parlamentares àquele tribunal. Então, neste caso, nós ratificamos a decisão e mostramos que o controle jurídico e o controle político andam juntos. O dizer que há um processo político pelo fato de estar nessa casa é certo por um lado, mas por outro, deve ser completado com o conceito de juridicidade, porque os senadores, sem sombra de dúvida, são juízes para a nação brasileira neste mais importante julgamento que pode ocorrer. Então, senhoras e senhores, estes precedentes da Corte Interamericana, entre outros tantos que poderiam ser citados aqui nesta manhã, nos indicam dizer que deve ser profundamente repensada a marcha deste processo. A instabilidade, que é uma preocupação de quem busca a preservação da democracia, a estabilidade necessária para um ambiente democrático nas Américas, a responsabilidade que esta Casa Maior, representativa do povo brasileiro, tem não só em relação ao Brasil, mas
para a estabilidade do nosso continente. Certamente, o Brasil, como líder, como espelho para muitas das democracias jovens, decorrente dos golpes de Estado que quase todos os países sofreram, períodos autoritários ou totalitários, é importante que os princípios do Estado de Direito sejam preservados contra estes fatos graves que têm ocorrido, tanto de termos ilícitos graves, como crimes, que é a divulgação de elementos de segredo de justiça. Está um costume que se tem notícia todos os dias. A imprensa sabe antes de qualquer um, inclusive da parte, que houve uma determinada operação, uma gravação, uma investigação, elementos de gravação. Recentemente, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, ao julgar um caso da Suíça, o caso Bedat, que foi divulgado no dia 29 de março, um caso em que um jornalista obteve elementos de uma investigação criminal e divulgou, passou a escrever artigos de opinião, não era sequer informação, porque o artigo de opinião é mais protegido. Mas, ao fazer alusão a elementos do processo, o Estado suíço o puniu com uma multa. E o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, na grande sala, que é o plenário maior, composto de 17 juízes, por 15 votos a 2, entendeu que, sim, é possível e não fere a liberdade de expressão punir jornalistas que divulgam elementos contidos em segredo de justiça. Abro um parêntese, que não estou propondo punição a jornalista nenhum, porque no Brasil a legislação é diferente. Na Suíça há uma previsão expressa de que administrativamente se pode punir, mas todo aquele que divulga, que coloca alguém, a sua honra, ao escrutínio público antes que tenha oportunidade de defender-se, sim, pode ser, pelas vias do judiciário, processada sim. Todos têm responsabilidade. Advogados, juízes, procuradores, jornalistas, parlamentares, todos temos responsabilidade perante a lei. E, portanto, este caso, Bedat, serve para inspirar também o Senado nos seus deveres. Por quê? Naquele momento, e com isso concluo, o Tribunal Europeu entendeu que havia duas esferas que estavam sendo violadas. Duas esferas. Uma individual da própria pessoa, que é o direito à ampla defesa, o direito à intimidade e o direito à honra. Neste direito à honra, um aspecto público também, que era o direito à reputação. Então, essa fundamentação de ordem individual. E a fundamentação de ordem judicial ou pública era o fato de alguém publicar antes dados de uma investigação, transfere do poder judiciário para o escrutínio público, para a opinião pública, o julgamento. E isso fere os princípios da autoridade do poder judiciário e da imparcialidade do juiz. Essa decisão, muito bem trabalhada, ela demonstra como, após o exame de dados, de documentos pela opinião pública, o juiz recebe de segunda mão.
recebe com toda a opinião pública a pressioná-lo. E isso invalida julgamentos. De forma que o grau de civilidade que se alcançou no Brasil e na América Latina indicam a que sigamos este caminho. Sigamos como americanos na ordem democrática, dentro do Estado de Direito e nos princípios e desígnios de justiça. Muito obrigado pela atenção. Muito bem, doutor Roberto de Figueiredo Caldas, presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos.